Tem uma matéria também que eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, se possível. Bolsonaro anuiu um plano de assassinato de Lula e de Moraes, diz a PGR, né? Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro ele anuiu, né, palavras do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a um plano de assassinato de Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo a denúncia, né? O plano, ele, como só para retomar para quem não conhece, o plano ele foi arquitetado, levado ao conhecimento de Bolsonaro, né? A denúncia aponta que a ação ocorreu ao tempo em que era divulgado um relatório que o ministro da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. E a PGR também cita outros planos apresentados já no iniciamento da PF. Um deles, como o UOL noticiou, dizia que uma das etapas era Lula não sobe a rampa, numa alusão à morte do presidente eleito. E o objetivo do grupo era criar uma comoção social, aspas, capaz de arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe, segundo a Procuradoria-Geral da República, né? E aí vamos lembrar que no próprio processo em todo da derrota das eleições no segundo turno, em outubro de 2022 até o 8 de janeiro, houve alguns atos e houve algumas tentativas de gerar essa comoção. Né, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação de Lula, houve queima de carros, queima de ônibus na capital federal, né, com a tentativa de forçar com que o exército fosse às ruas, né, com que aquele lado do exército, das Forças Armadas que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro, tomasse coragem, entre aspas, e fossem às ruas. Houve uma houve uma colocação de uma bomba num caminhão de combustível na noite de véspera de Natal, 24 de dezembro, né, para explodir o aeroporto de Brasília. 3 bolsonaristas que estavam, inclusive, utilizaram o acampamento em frente ao quartel-general do Exército como base para isso, né? Então houve várias tentativas disso, e a última tentativa, como coloca a denúncia, a última esperança para isso foram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, né? Uma tentativa de forçar o envolvimento de militares nesse processo. E aí pedi para a Thaís também está com um destaque aqui, né, dela, que era para falar um pouco sobre a situação neste exato momento, e diante disso, a gente viu até a repercussão de parte dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, da situação da anistia, né, da defesa da aprovação do projeto de anistia, né, e mesmo como é que fica a própria relação do Congresso com o Supremo no meio de tudo isso, né? Porque uma vez aprovada a anistia, o próprio Supremo pode vir a revogá-la, né? A caçar essa anistia. Thaís, como é que você avalia essa questão? Sakamoto, eu acho interessante a gente dar um zoom out e olhar um pouco mais de longe o que está acontecendo. O Brasil, as circunstâncias políticas atuais são muito diferentes das circunstâncias políticas em que o golpe foi tramado, durante o governo Bolsonaro, depois durante o 8 de janeiro, já com Lula tendo tomado posse. O Lula já indicou 2 ministros, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, que inclusive são 2 dos quais vão julgar a denúncia da PGR, e que, desde que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, se alinharam e azeitaram e aproximaram muito do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Então, o Alexandre de Moraes, que era praticamente, né, quem estava enfrentando o bolsonarismo durante o governo Bolsonaro, na figura dele, personalizado nele durante todo aquele período, agora tem um grupo que tem atuado mais discretamente, mais nos bastidores e muito afinadamente. O Dias Toffoli se reaproximou minimamente do presidente Lula, então o Lula se empenhou muito na relação com o Supremo Tribunal Federal, ao passo que percebeu a dificuldade que tinha durante os 2 primeiros anos de mandato com o Congresso Nacional. A revisão da lei de anistia tem ganhado impulso no Supremo. Hoje foram mais 2 recursos de revisão da lei de anistia que o Supremo Tribunal Federal aceitou. Então, no total, já são 4 ações que pedem, né, recortes da lei de anistia, da lei de 95, referente à ditadura militar. Isso tudo na esteira do filme Ainda Estou Aqui, do caso Rubens Paiva, enfim, desse novo apelo, inclusive popular, que esta causa
ganhou no Brasil, voltou a ter, né? É um ambiente muito diferente, o ambiente em que se volta a falar em revisão da lei de anistia, com a aproximação do Lula ao Supremo Tribunal Federal. E, em contrapartida, é isso mesmo que você colocou, Sakamoto, que eu vejo, né? O Congresso Nacional, numa disputa que se estende já faz mais de 2 anos, com o Supremo Tribunal Federal, em torno das emendas parlamentares. O Congresso acabou de passar por eleições na mesa diretora, então saiu Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que vinham nas presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, desde o governo Bolsonaro. Eles saem, entram no lugar Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ou seja, mudando as relações com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal, mas eleitos basicamente com um projeto, um principal projeto, fez com que os dois fossem eleitos com tranquilidade, facilidade e maioria total dos votos. Qual projeto é esse? É a emenda parlamentar, né? O crescimento da fatia de emenda parlamentar e as emendas não impositivas ainda apitando o jogo político, né? O modo de se fazer política hoje em Brasília, contra o qual o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, né? Tentando impor limites, transparência, rastreabilidade para essas emendas parlamentares. Então, o Congresso renova, né, sua disposição em confrontar o Supremo com a eleição no Congresso Nacional, nas mesas diretoras, e aí agora vem uma articulação da anistia do 8 de janeiro, que foi já, inclusive, endossada pelo Hugo Mota, novo presidente da Câmara, no momento que Congresso e Supremo estão em franca divergência no assunto central hoje na República. Então, vejo isso que você colocou, assim, a tendência de o Supremo ir numa direção, o Congresso ir numa outra direção, numa direção eventualmente contrária, e depois se encontrarem lá na frente, como disse o Barroso para o Gilmar, ou o Gilmar para o Barroso, temos um encontro marcado, né, com essa questão que vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal, e o Brasil vai, de novo, às vésperas de uma eleição, viver uma tensão entre poderes fortíssima, como a gente vem vivendo nos últimos anos. Então, está colocado esse ano agora, começa oficialmente antes do Carnaval, com uma tensão que vai ficar aí acompanhando o noticiário todas as semanas.